Dante Quadra conosco aqui na bancada do Contraponto, no dia de hoje, o vice-reitor da UNILA, o Luiz Evélio Garcia Acevedo. Professor, a UNILA se prepara para um retorno às aulas presenciais, né, no próximo mês de fevereiro, após um longo período de sem aulas, né, algumas aulas remotas, mas muitos cursos ficaram sem aulas também remotas, né? Como que está essa preparação e o que vai ser de diferente a partir do mês que vem para as aulas em sala de aula, né, da UNILA? Obrigado, Dante, pela pergunta, uma boa oportunidade, né? Nós, UNILA, como muitas outras instituições, fomos pegos, né, de surpresa com toda essa situação da pandemia e fomos obrigados a fazer uma adaptação, né, para manter as nossas atividades, né? Nós conseguimos fazer primeiro isso com as atividades administrativas, que de certa forma facilitam mais, né, fazer umas atividades de índole administrativo, remotamente, né? As aulas elas ficaram suspensas por um pequeno período, mas elas foram retomadas através do ensino remoto emergencial. Só que esse ensino remoto emergencial, ele precisou também de uma adequação principalmente de aqueles alunos que não tinham as condições, né? Então foi necessário buscar recursos, facilitar acesso à internet, capacitar todas as nossas equipes, os docentes, buscar as plataformas necessárias e ao final isso foi possível. Então nós conseguimos, né, retomar, só que com certo atraso. Neste momento nós estamos então andando ali no meio do semestre e de fato a perspectiva é essa, para a volta das aulas presenciais a partir deste ano, né? Nos próximos semestres a gente já volta, se não me engano acho que em março, que a pós-graduação começa, e abril a graduação. Então essa é a perspectiva. O que nós temos hoje? Nós temos hoje, dadas essas condições, né, do ponto de vista da infraestrutura como gestão. Isso implica, então, o atendimento de condições básicas, como, por exemplo, a exigência da máscara para a comunidade, a própria exigência da vacinação em toda a comunidade acadêmica, a ventilação nos espaços, esse tipo de normativas que dão uma segurança, não vou dizer que diminuem a zero, né, mas ela diminui o risco de contágio e permitem, né, essa atividade presencial. Agora, evidentemente, essas medidas todas elas dependem principalmente do cenário epidemiológico, né? Nós estamos observando nesta última semana, por exemplo, o elevado número de casos, né, em forma assustadora, né? Eu tive a oportunidade, inclusive antes de emitirmos a última portaria que dá essa normativa da presencialidade, de termos uma reunião com uma secretária de saúde municipal para a gente, né, medir, né, estamos certos, estamos equivocados, como está a nossa decisão, porque é uma decisão que afeta mais de 7.000 pessoas ali na cidade, né? Então, ela comentava precisamente isso, né? Um surto, de fato, está nos números muito altos, né? Mas esses números, eles não se projetam, por exemplo, em leitos de enfermeria, em leitos de UTI. Então, isso dá a entender o efeito positivo da vacinação, né? Do que nós conseguimos com uma vacinação. Então, a volta às aulas, ela está prevista, né, com toda uma infraestrutura, toda uma normativa, ela ainda tem que ser regulamentada pelo órgão superior competente para isso, mas a gestão já fez o seu papel de adequar os procedimentos, de adequar a infraestrutura para essa volta e de deixar os dispositivos necessários para, em caso tal, né, a gente voltar a esse ensino remoto emergencial conforme as normativas permitem. Acaba de sair o boletim de registro dos exames das últimas 24 horas em Foz do Iguaçu e são quase 500 novos casos positivos detectados nas últimas 24 horas. 490 casos de Covid confirmados. Total aí de 48.215 casos no município. Nenhum óbito, felizmente, nessas últimas 24 horas. Agora tem 11 pessoas internadas, né? Perfeito. Com Covid. Perfeito. 11 pessoas estão internadas, 1.481 estão, eu prefiro dizer, deveriam estar em isolamento, né? Oficialmente, esse é o número que está em isolamento por orientação passada pelo setor de saúde de Foz do Iguaçu. Professor Luiz,
não está demorado demais para essa volta presencial? Porque é só em universidade pública, só em atividade pública que está tão lento esse retorno das aulas presenciais e, com certeza, um prejuízo grande no conteúdo a ser absorvido. Veja, nós temos como que é, as normativas federais, né? A IN 90 foi a que determinou, então, a busca desse retorno presencial escalonado, né? A gente pautado, obviamente, por legislação federal, né? Então, desde outubro que essa normativa, né, deu a largada, a gente já começou esse retorno. O impacto, evidentemente, pode ter um impacto, sim, para as atividades, né? Mas esse impacto, a gente entende que é mínimo toda vez que as atividades não foram suspensas, elas continuaram online, né? A UNILA, antes da pandemia, conseguiu fazer uma mudança significativa e foi muito positiva, que foi migrar para o processo eletrônico. Então, nós não temos processo físico, né? A pessoa não precisa mais ir lá, imprimir papel, montar, levar todo o processo eletrônico. Então, isso facilitou imensamente toda a realização das nossas atividades. E, novamente, as aulas elas foram retomadas, foi montada toda a infraestrutura para podermos atender. Tem, sim, uma dificuldade, não é o mesmo, né? Você estar aqui através de um celular, através de um computador, do que estar no frente a frente, né? No olho a olho para aprender. Mas a gente entende que esse custo, vamos dizer, de voltar em forma segura, em forma escalonada, compensa diante do risco, né, de uma situação, inclusive, como a que estamos vivendo agora, né? A gente, por outro lado, temos essa comunidade internacional, né? Aproximadamente 30% dos nossos alunos serem cidadãos não brasileiros, né? Que certamente emigraram, estão nos seus países, voltaram, e aí precisamos um tempo prudencial de retorno para essas atividades, para que eles também façam todo o seu processo, né? Então a gente entende que não é, vamos dizer, não é demorado, né? Não é, ele está dentro do compasso das normativas e de acordo com vamos dizer, os resultados esperados. É que sempre o público é tão mais lento do que o privado. Vamos lá, o senhor disse que começou em outubro do ano passado essa normativa. A volta para a graduação em Foz do Iguaçu na UNILA prevista para abril. São 6 meses, é meio ano de preparativo em cima de 2 anos de pandemia que já se passaram. Me parece a passo lento demais esse processo. Não, veja, mas isso enquanto à graduação. A parte administrativa já está de volta, como eu disse, né? Até dezembro a gente conseguiu voltar esse 100%. E a graduação, né? A presencialidade da graduação, ela tem essa variável principalmente da parte internacional, que nós precisamos levar em consideração. Por outro lado, né, as aulas não foram suspensas, né, elas estão sendo realizadas, né? Inclusive, aulas práticas já vinham sendo realizadas do ano passado, então, laboratório, né, que a turma estivesse completa aqui, eles podiam fazer as suas práticas laboratoriais. Então, não é uma volta, vamos dizer, atrasada, né? É uma volta devidamente programada e com responsabilidade. Durante esse período da pandemia, uma das coisas bem marcantes foi o quanto a UNILA, com a sua estrutura, com o seu pessoal, com os seus alunos, com os cursos que tem em andamento aqui na cidade, foi útil para o sistema de saúde. Como é que está isso nesse momento? Porque houve uma desmobilização por parte, inclusive, do município de Foz do Iguaçu, e agora temos essa nova variante, que era absolutamente esperado que tivesse um contágio alto por aquilo que já foi acontecendo, especialmente na Europa. Como é que está esse momento quanto à estrutura e quanto a apoio para a população a partir da estrutura que a UNILA tem? Isso. Bom, é bom lembrar aí que nós tivemos atendimentos, por exemplo, 20 mil atendimentos do plantão da Covid-19, 40 mil testes RT-PCR, né, em parceria com a prefeitura, 18 mil atendimentos de telemedicina e outra série de serviços como a produção do álcool glicerinado, como a destilação do próprio álcool e a análise dos dados da própria pandemia, né? A gente criou, então, uns grupos de trabalho, né? A partir de decisão da gestão, e os próprios cursos, principalmente o de medicina, saúde coletiva, eles se vincularam a programas da prefeitura para trabalhar. Hoje, alguns deles continuam, não todos, evidentemente, né? Mas, por exemplo, a parte
dos testes PCR, todo o laboratório continua, né, trabalhando a serviço da prefeitura, né. O nosso GT de análise, ele continua com esses trabalhos, já não está com a mesma intensidade, até porque à época a gente tinha recursos para pagar uma bolsa para estudante, para estagiário, hoje não temos mais esse recurso, mas ele continua a trabalhar nessa análise se é a nossa mão direita para a toma de decisões. Mas, de fato, sim, ele diminuiu um pouco, né? A gente teve que reduzir um pouco essas ações, mas eles continuam naquilo que é mais prioritário, né? O plantão Covid foi basicamente atendido pela estrutura da Unila, a partir do seu pessoal, né? Exatamente. Nesse momento em que há tanta reclamação quanto ao plantão que não está funcionando, que não está atendendo, que está muito demorado, é porque houve a dispensa desse pessoal? Não tem mais aquele auxílio financeiro para os alunos? Qual é a situação, hoje eu não professor? tenho conhecimento exatamente de como está o plantão Covid, mas eu entendo que não está mais, né, com a Unila diretamente, né, que quem encabeçava isso, se não me engano, era a professora Flávia, né, ela não continua mais nesse ponto, né. Mas eu acho que também temos que ser compreensivos nele no seguinte sentido, né, nós temos um surto desses contágios, números absurdos, onde toda a população correu atrás de testes, portanto, há essa dificuldade com o agendamento de testes, da própria telemedicina, e é uma realidade que não é apenas de Foz do Iguaçu, né? É uma realidade nacional. Basta ver ali o Jornal Nacional, né, para a gente ver como estão esses números lá, Brasil afora. É claro, né, Dante, porque quando, que nem hoje, nas últimas 24 horas em Foz do Iguaçu, 490 testes positivos, a gente não tem dados, não tem nenhum exercício de futurologia ou de qualquer coisa de bola de cristal, mas é óbvio, pelo número de contato de pessoas que a gente escuta relatos, que têm provavelmente os sintomas, não consegue agendamento, não consegue fazer o teste, ou outros que têm sintomas leves e nem fazem, que o número de casos seja muito maior do que aquele que é apresentado oficialmente. E provavelmente que sim, né? E assumem isso, inclusive, no mínimo 3 vezes mais, né? Geralmente Se for, é mais de 1.200 casos em 24 horas, né? Chega uma fase que é difícil a constatação geral, né? Das pessoas com sintoma, além daqueles que são assintomáticos ou têm sintoma muito, muito leve, né? Da doença. Mas, reitor, a gente viu que no início da pandemia a Unila fez um grande serviço nessa questão do plantão Covid e também na própria UTI Covid, né? Os residentes de medicina e estudantes do último ano de medicina ajudando. Que continua, né? Continua. É isso que eu quero saber. Como que está a atuação hoje da medicina da Unila quanto à Covid? Sim, o curso de medicina ele praticamente não para, né? Ele, quando tem aquela parte do internato, ele continua nas suas atividades. Então, a compreensão que eu tenho é essa, que essa parte, por lo menos, que corresponde ao curso de medicina, ela se mantém inalterada, né? São aquelas ações mais particulares que a gente tinha criado e que estava apoiando, que elas tiveram uma redução, mas aquelas outras elas continuam. A reativação disso diante do novo cenário que se tem seria fácil? No serviço público, nele no geral, nada é rápido, como você já citou, e nada é fácil, né? Nós, primeiramente, precisamos de recursos, né? E precisaríamos de normativa, que hoje algumas não estão mais vigentes, né? Para poder tomar uma determinação, por exemplo, de alocar um recurso. Como é que a gente trabalha? Principalmente com bolsas para estudantes, né? E em um momento deste em que temos o recesso acadêmico, é muito difícil, em forma imediata, vamos dizer, fazer um procedimento, né? Somado a isso, como é recurso público, todo tem que ser através de processo transparente, nós precisamos fazer um edital, fazer um chamamento, precisa análise de procuradoria, então são um processo muito lento. Então a resposta de fato é não conseguimos rapidamente responder a isso, a não ser com o que já se tem. Perfeito. Ou seja, com o retorno da maioria dos alunos da Unila previsto para abril, na questão da graduação, qualquer coisa que se pudesse pensar em termos municipais seria mais ou menos para final de março, começo de abril, que poderia ser reativado algum tipo de convênio, algum tipo de bolsa para utilizar essa estrutura em caso de permanência. Vamos ficar aí com a questão da Covid. Sim.
Não, veja, eu acho que podemos estar num horizonte menor, assim, estamos agora em janeiro, lançar um edital, iria o mês de fevereiro, acho que para março a gente conseguiria, mas assim, são prazos que dependem muito da normativa interna, né? Mas eu me atreveria a chutar ali um março, máximo abril, para termos em funcionamento alguma ação que se identifique como ser necessária, né? A gente espera, né? Isso foi um conceito unânime na reunião com a secretária com a secretária e com a equipe, né, de saúde, de que sejam os números decorrentes das festas de fim de ano, né, de Natal, de Ano Novo, e que se espera que esses números melhorem, né, a partir agora de final de janeiro. Esperemos que seja desse jeito, né, que de fato estivemos no repique final, vamos ver. O Vânio da Silva está mandando aqui o seu recado pelo WhatsApp da Cultura, dizendo que essa demora na volta às aulas mostra a importância que se dá aos alunos e cursos. Dá uma ideia de serem pouco necessários. A volta em abril, professor e vice-reitor, por que em abril? Por que razão em abril, o começo do ano letivo? Sim. Bom, primeiro é bom esclarecer de que não é volta às aulas presenciais, né? As aulas elas estão acontecendo neste momento, né? E as aulas práticas, que são necessárias alguns cursos, como no caso de medicina, engenharia, elas também estão acontecendo, né? A volta em abril corresponde ao calendário acadêmico, né? Como a gente tem um atraso de calendário, então nós temos, neste momento, estamos recuperando os semestres de 2021, e aí um semestre encerra em março e o seguinte começa em abril. Então, o que estamos neste momento encerra em março, e aí a gente começa em abril um novo semestre. Então, esse é o motivo da data. Perfeito. Esse é o Luiz Evélio Garcia Acevedo, vice-reitor da UNILA em Foz do Iguaçu. Ele continua conosco. Tem muitas questões ainda a serem abordadas em torno da Universidade Latino-Americana, que tem sua sede aqui em Foz do Iguaçu.